Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, do canal Em Busca. Desejo a você muita paz e muita força. Vamos que vamos, pois a vida me convida, te convida e nos convida. Hoje o nosso tema aqui é: o que é o integralismo? Conforme Menezes, o integralismo é um movimento político conservador e de extrema direita, inspirado em grandes movimentos europeus do século XX, tais como o nazismo e o fascismo. No integralismo, o símbolo é a letra grega sigma, que significa o somatório, na acepção de soma dos termos imensamente encurtados. No íntimo da doutrina do integralismo existe a ideia de somatório dos indivíduos que pressupõe o coletivo, a coletividade e a sociedade. O integralismo se caracterizou como um movimento conservador de ultradireita com base teórica expressa no nazifascismo. No Brasil, foi fundado e chefiado pelo jornalista e político Plínio Salgado, que havia adquirido muita fama durante a Semana de Arte Moderna de 1922. O integralismo, enquanto instituição, tem na Ação Integralista Brasileira, AIB, sua principal representação. Todavia, existem outras tendências integralistas, como a Frente Integralista Brasileira, FIB, e o Movimento Integralista Linearista Brasileiro, MILB, presente até hoje no contexto político do Brasil. Na visão da ciência política, o integralismo se define como um conjunto de conceitos e teorias com experiência prática que exerceu uma ordem social e política no sentido da luta pelo poder. Segundo Paulat, tudo isso se baseou na convergência de tradições políticas, culturais, religiosas e nacionalistas de um determinado Estado ou de algumas instituições políticas com um caráter bem definido, autoritário, conservador, tradicionalista, cristão e que tinha como oposição o liberalismo e o socialismo. Para Vicente, o integralismo como um movimento tradicionalista, conservador, cristão, surgiu das polêmicas discussões internas da Igreja Católica na transição do século XIX para o século XX. Especialmente na França, o termo integralista foi usado como adjetivo para descrever os que se opunham às chamadas modernidade, ou a linha filosófica teológica modernista filosófica catolicista, que procurou criar uma síntese entre a teologia cristã e a modernidade do século XX. Segundo Plínio Salgado, a doutrina do integralismo fundamenta-se na construção de um Estado subordinado moralmente ao catolicismo, expressando como lema Deus, pátria e família, sendo evocado como os pilares de uma tradição que possibilita a construção de um modelo social e de um modelo de poder, fundamentado no arrogo do feudalismo. Conforme a história política brasileira, o integralismo, enquanto doutrina política no Brasil, foi sistematizado por Plínio Salgado, seu grande líder, seu grande teórico. Desse modo, em 7 de outubro de 1932, foi lançado o Manifesto de Outubro, que deu origem à Associação Integralista Brasileira. Nela, Plínio Salgado foi declarado líder e definiu as estruturas e os seus princípios teóricos consagrados. Entre eles estão o catolicismo, a unidade nacional, o corporativismo e o combate ao liberalismo e ao socialismo.
Na visão de Tales Pinto, o lema do integralismo, Deus, Pátria e Família, serve como ponto de partida para entender os objetivos do movimento conservador e autoritário. No fundo, o termo Deus indica a influência religiosa dos integralistas no sentido da figura divina no topo da sociedade, no topo da estrutura social, já que era Deus que dirigia o destino dos povos no decorrer do feudalismo. Com relação à expressão pátria, esta foi definida pelo integralismo como o nosso lar, o grande lar. A pretensão era apresentar uma unidade da população brasileira dentro do território, principalmente com uma contraposição à divisão e à miscigenação da sociedade de classe do Brasil. Os integralistas pretendiam alcançar essa unidade através da constituição de um Estado integral que harmonizava os diferentes interesses no seio da sociedade nacional. No sentido doutrinal, o integralismo evoca também a família, que era a menor unidade da organização social, porém, na visão do integralismo, a de maior importância dentro da sociedade. A família no integralismo era o início de tudo e o fim de tudo. Por isso, a garantia da tradição, por isso, a garantia da cultura, a garantia dos valores da organização passavam pela família. Na visão do integralismo, dentro da historiografia, o movimento político teve sua grande expressão, seu grande momento no decorrer do governo Vargas, principalmente no período de 30 a 37. O integralismo enquanto movimento tinha um tipo de saudação conhecida como Anauê, de origem tupi, que significa você é meu irmão. Realizavam a saudação de origem muito parecida com a de origem romana, com o braço direito estendido, também utilizado pelos fascistas. Dentro desse contexto, os seguidores do integralismo nacional usavam um tipo de uniforme que era composto por uma camisa verde com punhos e colarinhos. Segundo os estudos, essa semelhança com o nazifascismo europeu rendeu um apelido a seus integrantes, de os camisas verde, e foi adaptado pelos opositores, sobretudo os liberais, anarquistas e socialistas, como os galinhas verdes do integralismo brasileiro. Enfim, o integralismo, com o seu viés autoritário, conservador e nacionalista, se aproximou do governo de Vargas, só que com a instalação do Estado Novo, de 1937 a 1945, o centralismo, o autoritarismo e o nacionalismo de Vargas entrou em contradição com o integralismo. Assim, a partir do pós-Segunda Guerra, na chamada Guerra Fria, os integralistas, enquanto movimento, não conseguiram mais se organizar com a mesma força, sendo hoje um movimento político de pouca expressão no cenário brasileiro. Porém, apareceu agora no contexto da última eleição presidencial com o lema do governo Bolsonaro: Deus, Pátria e Família. É isso aí, prova que é um movimento intrigante, complexo e que precisa de muita pesquisa, muita investigação para que possamos entendê-lo em sua teoria e em sua prática. É isso aí, dê um joinha, faz um comentário, critica ou curte. É isso aí.